que é uma coisa que a gente tem que comentar, porque você é da área. Que teve um atleta que Teve um faleceu atleta. durante o Games, que é a maior competição de CrossFit do mundo. E o que aconteceu? A Nossa, culpa foi de polêmica, polêmica. quem? A culpa foi da CrossFit? O atleta não estava preparado? Como que você enxerga isso? Nossa, a polêmica é o seguinte. O que é a CrossFit? CrossFit é uma marca que ela dispõe dos direitos do esporte cross, que a gente chama de cross, né? O que é o cross? O cross é uma metodologia esportiva em que a gente une três grandes principais esportes agregados ali. O levantamento de peso olímpico, a ginástica olímpica, agora é a ginástica artística, né? Sim. E os movimentos de atletismo, metabólicos, que a gente chama. Então, a união de tudo isso. São movimentos complexos de serem feitos, certo? Mas a união disso foi proposta a primeira vez pela CrossFit. E a CrossFit fez uma marca, que é a CrossFit Inc., né? Aquele símbolozinho lá de marca, e eles detêm esse direito. Só que não é só eles que podem praticar. Não é só, eu não posso praticar CrossFit só no ambiente de CrossFit. E a gente pode praticar CrossFit em casa, se a gente quiser, se a gente tiver nossos aparelhos e tudo mais. Então, o primeiro ponto que eu acho que é importante é a gente desvincular o esporte da marca. Né? Porque o que uma empresa quer? Uma empresa quer lucro. E ela não está errada, ela quer lucro. Passar por cima de algumas coisas de princípios ou não, e já eu não vou entrar nesse caso, mas cada empresa tem seus princípios ali, né? O que aconteceu nesse episódio foi o seguinte: o CrossFit Games é um campeonato mundial, é como se fosse o nosso Copa do Mundo, né, do CrossFit, onde os melhores atletas estão ali competindo. A premissa é que eles estejam preparados para qualquer coisa. Para nadar, para correr 10 quilômetros com peso nas costas, para levantar muito peso, para fazer movimentos ginásticos, enfim, para várias coisas. E foi a primeira prova, foi esse ano, né? Foi a primeira prova que para abrir o CrossFit Games, era uma prova de natação. Era num lugar lá no Texas, que é o Alabama, né? Que é muito calor, e o lago estava muito gelado, né? Pela diferença térmica ali. Então, pensa. O atleta corria, agora eu não vou me recordar, a distância dessa corrida não era muito, mas ele corria num sol muito pesado, 5 quilômetros, né? E que, assim, para eles é de boa, mas eles estão em alta performance, então eles estão fazendo isso numa intensidade muito alta. E logo depois o nado. A gente sabe que, historicamente, quando a gente vai pro triatlo, por exemplo, a natação é sempre antes. Por quê? Porque se a gente passar mal em terra, é uma coisa. Se a gente dá uma cãibra, se a gente tem uma hipotermia, alguma coisa na água, é muito mais difícil, né? Então, sempre a natação vem antes. E eles inverteram essa ordem. É legal? Na minha opinião, eu acho que não é legal inverter essa ordem. Mas, partindo da premissa que no CrossFit você tem que estar preparado para tudo, tá congruente. Mas eu não acho que eu deveria arriscar tanto assim, né, nesse nível. Né? A saúde dos atletas. E aí, o que aconteceu é que um cara muito bom, ele inclusive era um nadador muito bom, só que, e agora saiu há pouco a nota da CrossFit e de quem estava investigando esse caso, que ele se afogou. Ele se afogou lá, só que o que mais intrigou foi o seguinte: ele era um dos primeiros da prova, a transmissão ao vivo não estava mostrando ele na hora, nitidamente, só lá no fundo assim. Tava mostrando quem estava lá no início, lá no primeiro mesmo, ele estava dentro do pelotão dos primeiros. E lá no fundo aparece ele se afogando, com pessoas no stand-up paddles lá, que a galera voluntária que deveriam estar lá para salvar vidas, né? Fiscalizando, observando. Muito próximo dele, muito próximo, e não fizeram nada. Deixaram ele se afogar. Gente. Foi isso que aconteceu. Tem uma imagem de um cara que tenta entrar lá para salvar ele, e eles impedem ele de salvar. Então, isso na comunidade do CrossFit foi a morte. Bomba. Foi a morte, né? Foi Mesmo, tipo assim, nossa, foi muito pesado. Eu fiquei, nossa, eu acho, foi um dia muito triste mesmo, apesar de eu não conhecer ele, mas foi muito triste. Então, o que passou a se discutir o nível de segurança que a CrossFit Games, a CrossFit estava trazendo para os atletas, qual que foi a negligência, quem foi responsável e tudo mais. O irmão dele estava competindo junto com ele, né? Uma história toda bonita da família dele e tudo mais. Então, assim, infelizmente, é uma forma de... igual acidente aéreo, né? Tem um acidente aéreo, a gente aprende com esse acidente para evitar os próximos. Mas eu acho que eles precisam ser responsabilizados quanto a isso. Talvez, aí não é do meu âmbito, mas criminalmente e tudo mais, para que, cara, a gente precisa pensar na saúde dos atletas. Tem que se levar ao limite, mas a gente precisa ter um cuidado. E principalmente dentro dos boxes, a gente vê muito competições internas ou competições externas e tudo mais. Não negligenciem seus atletas, galera. Não é performance por performance e tentar levar o limite pelo limite, não, porque tem atletas ali que amanhã tem que trabalhar.
né? Eles não vivem disso. Então, se lá na ponta aconteceu, isso precisa servir de algum aprendizado pra gente, né? De saber, tipo, eu comecei no CrossFit agora, tá legal eu competir? Não, não tá legal. Não tá legal. Você começou agora, você não tem... bem lúdico, né? Eu acho que... mas aí não, sabe, eu não acho que é a hora, entendeu? Competir, né? Eu acho que deveria a existir. competição tinha que ser um plus, né? Um plus daquela atividade. Eu acho que não é o objetivo Só que principal. sabe qual que é o lance? Pra dança, né? Pratica, por exemplo, eu pelo menos, eu dou a vida ali, eu quero dar a vida. Então, assim, você tem que ter tem um limiar de equilíbrio ali, porque você realmente pode perder da sua importância vida. do professor saber limitar. Tipo, você pode ultrapassar o seu limite? Quando que você pode? Isso vale Quantas pra vezes tudo, pode, né? né? Não só pra CrossFit, né? Então, resumindo então o que você me perguntou, isso mancha um pouco a imagem do CrossFit, né? Mas galera, separem a marca do esporte. O esporte ele é maravilhoso, a metodologia é maravilhosa, eu defendo demais, é o que eu trabalho, se você fizer de forma consciente, mas a empresa, eles querem lucro. E por que eu falo isso? Porque ele morreu num dia, eles interromperam a prova ali, conversaram com os atletas e tudo mais, e depois saiu uma nota do irmão dele falando que o irmão dele não queria que continuasse e tudo mais, não foi bem assim, mas o que eles divulgaram no outro dia foi: nós vamos fazer uma homenagem para ele de 1 hora e pouquinho, e vamos continuar o campeonato como se nada tivesse acontecido. Um dia depois, estava todo mundo dançando, curtindo, não sei o quê, atletas ganhando e perdendo. Alguns atletas desistiram, inclusive o nosso Gui Malheiros, que é o nosso representante aí do principal, Brasil. ele falou: eu não compactuo com isso, eu não vou participar mais e tudo mais. E não julgo quem participou também, porque às vezes esses atletas, eles vivem disso, eles ficaram um ano inteiro treinando em patrocinador e tudo mais, né? Mas eu acho que a CrossFit não devia ter mantido, né? Enfim, então galera, separem. Eu não sou a CrossFit, eu trabalho com a metodologia que eles defendem, mas eu não sou a marca. Eu não defendo nunca a marca nem a empresa, porque a empresa erra porque eles são humanos. Agora a metodologia ela é muito boa. É isso.